Em 1990, um jovem de 27 anos trabalhava em uma locadora de filmes, vivendo um roteiro previsível e sem brilho. Mas, naquela noite, algo foi diferente. Ele percebeu que estava apenas assistindo a sua própria vida passar. E que, se não fizesse algo agora, tudo continuaria igual pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. Esse jovem era Quentin Tarantino. Ele pegou uma folha de papel e escreveu tudo o que estava fazendo de errado. Cada desculpa, cada distração, cada escolha que o mantinha preso. Aquela noite não foi mágica, não foi cinematográfica, mas foi real. E foi o suficiente para mudar tudo. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você sentiu que precisava mudar, mas empurrou essa decisão para frente? E se hoje fosse sua noite de mudança? Se você sente que está desperdiçando seu potencial, esse vídeo pode ser o ponto de virada que faltava. Comente modo caverna ativado se você sabe que precisa sair da estagnação. Aproveite para conferir o desafio de 40 dias no comentário fixado. Se você realmente quer mudança, esse é o primeiro passo. Lembre-se de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Tem algo que poucos admitem. Em algum momento da vida, você parou de viver e começou apenas a repetir. Mesmo os seus dias mais diferentes têm o mesmo gosto. As mesmas distrações, as mesmas desculpas, as mesmas perguntas sem resposta. E quanto mais tempo você passa, mais tudo começa a soar como um eco. Ações vazias, conversas automáticas, desejos engavetados. Você acorda cansado, trabalha no automático, preenche o dia com distrações, dorme frustrado e repete. Algumas pessoas passam décadas assim, fazendo tudo menos o que realmente importa. E o mais curioso, elas sabem disso. Você sabe. Sabe que tem algo errado, que algo em você está gritando por mudança. Mas, toda vez que essa voz aparece, você a sufoca com mais uma rolagem no feed, mais um depois eu vejo isso, mais um dia deixado pra lá. Até que um dia, essa voz some, e o que resta é o silêncio de quem desistiu de si mesmo, sem nem perceber. Mas, se você está aqui, ouvindo isso, talvez a sua voz ainda esteja viva. Talvez ainda exista dentro de você um pedaço que não aceitou esse roteiro padrão. A boa notícia, esse pedaço é tudo o que você precisa. Não importa o quanto você esteja longe, o quanto tem errado ou o quanto tem adiado. Enquanto houver consciência, há caminho. Mas ele não começa amanhã, não começa na segunda, nem quando tudo estiver perfeito. Ele começa agora, com uma decisão pequena, quase imperceptível, mas definitiva. Eu não vou mais aceitar isso como a minha vida. Você já percebeu como sempre há uma desculpa para não começar? Você não está acostumado a buscar o sucesso, mas sim evitar riscos, sempre preferindo o previsível, mesmo que não te traga os melhores resultados. Freud chamava isso de compulsão à repetição, a tendência de retriar os mesmos padrões, mesmo quando sabemos que eles nos fazem mal. É por isso que tanta gente fica presa em empregos que odeia, em relacionamentos que não fazem sentido e em rotinas vazias. O desconhecido parece mais ameaçador do que a mediocridade familiar. Mas aqui está a verdade brutal. Essa falsa sensação de segurança cobra um preço alto. O que parecia apenas esperar no momento certo se transforma em anos de inércia. O medo que parecia apenas um receio se torna uma prisão invisível. A vida que poderia ter sido sua nunca chega a acontecer. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. A pergunta é: quem colocou essas correntes em você? Muitas vezes não foi o mundo, não foi o sistema, não foram as circunstâncias, foi você mesmo. Porque admitir que o tempo passou e nada mudou dói.
E dói ainda mais saber que, no fundo, foi por escolha sua. Este sofrimento é autopunição, basicamente em função da culpa que a gente tem por conta da mente estar cobrando de nós não termos atingido o nosso objetivo. O que separa quem muda de vida dos que continuam paralisados não é o talento, nem a sorte, é a decisão de agir mesmo com medo, mesmo sem garantia. Agora pense, quantas oportunidades você deixou passar tentando se convencer de que ainda não era a hora? Enquanto você adia, o tempo não espera. Cada dia que você hesita é mais um passo em direção à vida que você nunca quis viver. Se alguém te perguntasse agora por que sua vida ainda não mudou, o que você responderia? A mente humana cria histórias convincentes para justificar a inércia. A Resistência, de Steven Pressfield, diz que existe uma força invisível que surge sempre que tentamos sair do previsível e fazer algo significativo. Essa resistência não aparece na forma de um obstáculo físico. Ela surge em pensamentos sutis, que fazem você acreditar que precisa esperar mais um pouco antes de agir. Mas aqui está a verdade brutal. A resistência não desaparece. O medo nunca some. O momento certo nunca chega. E enquanto você espera essa ilusão de segurança, o tempo continua passando. O grande erro é achar que precisa de confiança para agir. A verdade é que a confiança vem depois da ação, nunca antes. A psicóloga Amy Cuddy, especialista em linguagem corporal e comportamento humano, fez um estudo que mostrou que as pessoas que agem primeiro, mesmo sem se sentirem prontas, desenvolvem confiança naturalmente durante o processo. Ou seja, você não precisa estar pronto, você precisa começar. Napoleão Bonaparte dizia: os soldados perdem mais batalhas esperando ordens do que lutando sem elas. E é exatamente isso que acontece com a maioria. Eles planejam, analisam, esperam, e enquanto isso, a vida segue. As oportunidades passam e nada acontece. A única maneira de sair desse ciclo é ignorar essa voz interna e agir mesmo sem certezas. A pergunta real não é mais o que eu preciso fazer, porque no fundo você já sabe. A pergunta real é: por quanto tempo mais eu vou continuar me enganando? Se nada mudar, onde você estará daqui a 10 anos? Essa foi a pergunta que Quentin Tarantino se fez antes de abandonar uma vida sem rumo e decidir que se tornaria um grande diretor. Agora, faça essa mesma pergunta para si mesmo. Se a resposta te incomoda, significa que você não pode mais ignorar essa realidade. A maioria das pessoas passa a vida esperando um grande momento de transformação. Mas o que realmente muda destinos não são eventos extraordinários, e sim as pequenas decisões acumuladas ao longo do tempo. Seus hábitos, escolhas diárias e a forma como reage às oportunidades já estão moldando seu futuro, quer você perceba ou não. Cada dia que você adia seus planos é mais um dia preso na mesma realidade. Cada desculpa que você conta para si mesmo fortalece sua estagnação. Cada decisão tomada por medo só garante que você continue exatamente onde está. E então, um dia, a ficha cai. Você percebe que esperou demais, planejou demais, hesitou demais. E o tempo simplesmente passou. A ilusão do momento certo custou anos de inação. O problema nunca foi a falta de oportunidades. O problema foi a falta de decisão. O psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Nobel, provou que o ser humano tem um viés cognitivo chamado aversão à perda. Ou seja, tememos mais perder o que temos do que desejamos ganhar algo novo. É por isso que tanta gente prefere a estagnação ao risco. Mas aqui está a verdade brutal. Quem não se arrisca perde do mesmo jeito, só que de forma silenciosa. A pergunta não é mais o que você deveria fazer, porque você já sabe. Você vai finalmente agir ou continuar assistindo a vida passar? Se você já entendeu isso,
No próximo tópico, vamos transformar essa decisão em um plano real para sair da estagnação. Lembre-se de conferir o comentário fixado. Nele, você encontrará um plano prático de 40 dias que transformará sua vida completamente. Não é difícil perceber como algumas pessoas conseguem transformar completamente a própria vida, enquanto outras passam anos dizendo que um dia vão mudar. Não é porque sabem mais, não é porque nasceram com sorte, é porque em algum momento pararam de esperar por clareza absoluta e decidiram se mexer mesmo no escuro. Pensar demais pode parecer prudente, mas, na maioria das vezes, é paralisia disfarçada. Enquanto você analisa todos os cenários possíveis, o tempo segue, o mundo segue e sua vida continua presa em um ciclo que você já reconhece. O que realmente muda um destino não são planos elaborados, são os pequenos compromissos feitos no silêncio, longe dos olhos de todo mundo, e que você repete mesmo quando ninguém está vendo. Acordar cedo, mesmo sem motivação, dizer não para o que sempre te distraiu, parar de procurar culpados e começar a procurar movimento. Porque é assim que se começa, com pequenos cortes na zona de conforto. Não adianta continuar esperando o instalo, o empurrão mágico, uma energia inexplicável que vai te levantar da cama. Essa fantasia só mantém você no mesmo ponto. O progresso começa quando você aceita que nunca vai se sentir totalmente preparado, e mesmo assim age. Você pode escolher o desconforto passageiro de começar ou o desconforto crônico de continuar paralisado. Talvez ainda dê tempo de virar o jogo. E se for agora o momento que define o que vem depois? Lembre-se, o ponto de virada está no comentário fixado. Se você sente que precisa sair desse ciclo agora, essa pode ser a oportunidade que faltava. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontrará doses de motivação para sair desse ciclo que te mantém preso. A decisão está nas suas mãos. Continuar esperando ou finalmente agir. E eu te vejo na caverna.